bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como foi o processo para eu tirar minha carteira de motorista. Vou falar como que é os testes lá do Detran, se eu achei fácil, se eu achei difícil. Então se você quiser saber como que foi todo esse processo, é só continuar assistindo esse vídeo. Eu vou começar a contar minha história desde o começo, né? Porque foi assim, eu aprendi a dirigir com 14 anos. Meu pai, doido, me deu o carro dele, me ensinou a dirigir. Então desde os meus 14 anos eu já sabia dirigir. Eu sempre pensava em fazer autoescola, mas eu tinha muito preguiça. Aí teve uma época que minha mãe tinha o carro dela e tudo mais, mas eu nunca peguei o carro dela pra dirigir. Minha mãe nunca deixou eu fazer essas coisas. Sempre foi meu pai que me dava o carro pra dirigir. Teve um dia que minha mãe precisou que eu dirigisse, eu não lembro o que tinha acontecido com ela, acho que ela tava com muita dor no peito, assim. E eu fui dirigindo até a casa da minha avó. Aí acho que foi nesse dia que ela viu que eu sabia dirigir mesmo, que ela acreditou em mim. Aí beleza, a gente acabou trocando de carro. E quando a gente trocou de carro foi quando eu comecei a andar sempre sozinha, sabe? Eu usava o carro pra ir trabalhar, eu sempre tava indo no mercado com o carro, sempre passeava por aqui com o carro. Nessa época que a gente tinha um carro juntas, eu já pensava na hipótese de não fazer carteira. Porque eu ficava pensando, tipo, por que eu vou pagar R$ 2.000 pra tirar uma carteira, sendo que eu já sei dirigir, sabe? Tipo, é só um documento, não precisa desse documento. E assim foi, ficamos acho que uns 3 anos com esse carro. É só pra vocês terem noção. Atualmente eu tô com 25 anos. E faz, daqui 3 dias vai fazer um ano que eu tirei minha carteira. Então, dos meus 14, foram 11 anos. Na verdade, eu tinha 24, foram 10 anos pra eu tirar a minha carteira. Depois de 10 anos só que eu tirei. Pois é. Eu sempre pegava o carro e tudo mais, até que chegou uma época que eu perdi a minha identidade. Não sei como, ela simplesmente sumiu e ela também estava completamente ferrada. Porque eu perdi esse plásticozinho dela aqui e andava só com ela, sabe? Então eu ficar carregando na bolsa, no bolso. Acabou que ela ficou toda rasgada, tava toda ferrada. E eu não assinava mais também da mesma forma que tava na minha identidade. Então aquilo me complicava bastante. E um pouco antes de acontecer isso também, de eu perder minha identidade, eles tinham mudado a lei que se você fosse pego dirigindo sem a carteira de motorista, você recebia uma multa de 1.900 e pouco, R$ 2.000, eu não lembro qual era o valor certo. Foi aí que eu comecei a pensar, falei, não, Deus que me livre, eu ser pega dirigindo o carro, vou levar uma multa do valor da carteira, entendeu? Eu falei, não, é melhor eu pegar esse valor e já dar entrada na carteira do que eu pagar esse valor 2 vezes, né? Porque eu ia pagar o valor da multa e depois disso eu ia querer tirar minha carteira. Eu falei, não, melhor, né, evitar. Eu entrei com o meu processo em março. Eu sei que cada autoescola trabalha de um jeito, então tem autoescolas que você precisa pagar o valor, você paga o valor inteiro pra ele já e ele se passa pra um Detran, e tem autoescolas que você paga só o valor lá da autoescola mesmo e você paga separado as taxas do Detran. Na autoescola que eu fiz, eu pagava lá a parcela e eles que resolviam tudo esse negócio pra mim. Então primeiro você tem que fazer o teste de visão. Eu sei que logo quando eu dei entrada eu já fiz de visão e você tem que fazer o psicotécnico. Olha, eu fiquei com muito medo do psicotécnico, né, que todo mundo fala que gente doida não passa. Mas assim, é um negócio que você tem que prestar muita atenção naquilo, você não precisa ficar nervoso, sabe? Porque é uma coisa muito tranquila e eu sei que eles analisam várias coisas sobre você naquele teste. Faça com calma que vai dar tudo certo. Depois, quando você é aprovado no psicotécnico, aí que você pode começar a fazer as aulas teóricas. Eu fui aprovada de primeira, já fiz o psicotécnico, nossa, dei graças a Deus de ser aprovada pro primeiro, porque eu tinha muito medo de reprovar naquele negócio. Tem as paradas do cisquinho, né, que todo mundo fala, mas é muito fácil de fazer. Quando eu comecei a fazer as aulas teóricas, eu fazia na parte da noite. E eu lembro que teve acho que uns 3, 4 dias que eu não consegui chegar no horário, porque o Detran, ele é bem rígido. Se a tua aula é 7 horas, 7 horas no máximo você tem que bater sua digital, porque senão você já perde a aula, entendeu? Ó, tudo que eu vou falar aqui é na autoescola que eu fiz. Eu não sei como cada autoescola trabalha, tá? Então, na autoescola que eu fiz, depois de umas 2 semanas quase, eu repus uma aula dessas que eu tinha perdido, porque cada aula você aprende um tema diferente, né? Então você tem que pegar uma outra turma e pegar aquela mesma aula, entendeu? O professor falando sobre aquela mesma coisa, pra você, tipo, completar tudo certinho o seu negócio lá. Eu sei que demorou mais ou menos umas 3 semanas pra eu fazer, pra eu pegar a turma, né, e fazer essas 3, 4 aulas que eu acabei perdendo. Aí depois que você termina suas aulas teóricas, você vai lá fazer o teste teórico. O teste teórico também é uma coisa assim, gente, basicamente tudo o que o instrutor passa na aula. Tudo, 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 tudo. E o que eu sempre falo é fazer aqueles testezinhos do Detran mesmo. Pega aquele negócio e fica fazendo. Todas aquelas perguntas são as que caem na prova. Juro pra vocês. Tipo, acho que teve 2 perguntas só que eu não tinha visto e daí eu respondi lá alguma coisa que foram as que eu errei. Pra vocês terem noção, do meu teste eu acertei 27 questões. Uma
eu respondi por bobeira, tipo, sabe? Não pensei direito, fiquei nervosa, respondi qualquer coisa e eu errei por burrice, depois eu vi. E as outras duas que eu errei também foram essas que eu não tinha visto, eu não sabia, então foi no chute. Aí depois que você faz o teste teórico, se você for aprovada, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ai, gente, eu sou muito boa. Eu, quando fui fazer meu teste teórico, eu lembro que eu coloquei uma data na minha cabeça, tipo, que não tinha nada a ver. Era como se fosse dia 10 e eu achei que dia 10 fosse na sexta. Aí eu cheguei lá na sexta, acho que foi bem isso. Eu cheguei lá na sexta, querendo fazer o teste, mas na verdade dia 10 tinha sido na quinta. Eu perdi a data do meu teste teórico. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pagar novamente pelo teste que eu nem cheguei a fazer, como se eu tivesse aprovado. Aí, só que tem alguns testes que eu sei que se você pagar direto pela autoescola, sai mais caro. Compensa você pagar pelo Detran. Então, este eu fui lá, imprimi no Detran, paguei por lá e refiz. Refiz não, porque eu não cheguei a fazer, né? Aí eu fiz o teste, fui aprovada de primeira, de boa. Tirei os 27 pontos. Que pra quem não sabe, você tem que tirar no mínimo 21 pra você ser aprovado. Na época que eu fiz, existiu o lance de você ser obrigado a pagar o simulador. Então, quando eu peguei as minhas notas, eu entrei em contato lá com a autoescola pra informar que eu tinha sido aprovada, né? E pra eles poderem marcar o simulador pra mim. Eu não lembro quantas aulas eram no simulador, se eram 2 ou se eram 4. Eu sei que é bem pouquinha coisa. A minha experiência como uma pessoa que já sabia dirigir, pra mim foi uma coisa assim completamente inútil. Tipo, eu só fiz porque eu era obrigada a fazer, entendeu? Mas pra uma pessoa que não conhece um carro, que nunca dirigiu na vida, eu acho que é super legal pra você ter uma noçãozinha ali, pra não pegar direto um carro mesmo. Mas pra mim parecia que eu tava jogando videogame, que basicamente é isso. Aí depois que eu fiz essas aulas do simulador, daí que eu pude dar entrada nas aulas práticas. Na minha primeira aula prática, o meu instrutor informou tudo sobre o carro, tudo que você pensar sobre o carro. Onde é farol, pisca-alerta, limpador traseiro, tudo. Minha primeira aula foi isso. E a partir da segunda aula que eu fui pra rua, então como eu já sabia dirigir, pra mim foi bem mais tranquilo. O que eu me bati foi com o carro. Primeiro assim, fazia muito tempo que eu não pegava um carro pra dirigir. O carro que eu peguei, pra quem não sabe, tem um lance assim que cada embreagem, cada freio, cada acelerador, cada carro tem um freio, uma embreagem, um acelerador. Porque pra quem não sabe, cada carro tem uma embreagem, um freio e um acelerador. Acelerador. Então, tem um acelerador diferente. Tem carro que tem embreagem mais alta, tem carro que tem embreagem mais baixa. Eu me bati muito com a embreagem daquele carro. Vocês não têm noção. Sério. Porque a embreagem que eu tava acostumada a dirigir, elas eram baixas. E a embreagem daquele carro era muito alta. Então, você soltava um pouquinho, tipo, ele já morria. Nas minhas 4 primeiras aulas, eu me bati um pouco em relação a isso. Mas depois foi tranquilo. Eu sei que são 10 aulas que você precisa fazer. Se você quiser, não tiver seguro o suficiente pra poder fazer o teste, você pode comprar mais. O meu instrutor falou que se eu quisesse pra eu comprar pelo menos uma aula só, né, pra eu fazer o dia do teste, mas que não tinha necessidade, era só se eu quisesse mesmo, porque eu já sabia tudo, entendeu? Então pra mim não... expert. Pra mim não tinha necessidade. Daí eu pensei bem e achei que era melhor não, porque pra mim ia ser dinheiro gasto fora. Eu levei muita sorte, porque geralmente o Detran demora uns 15 dias pra conseguir marcar o teste, né? Teórico não, prático. Mas eu levei sorte que uma pessoa acabou desistindo e eles me colocaram no lugar. Então eu terminei minhas aulas na quarta-feira, na sexta eu já fui fazer meu teste. E pensa no meu cagaço pra fazer esse teste. Gente, juro pra vocês. Eu ficava assim, falei, meu Deus do céu. Quando eu pensava em fazer autoescola, eu sempre pensei que eu ia me bater pra fazer o teórico e não o prático. E depois que eu tava fazendo autoescola, foi totalmente o contrário. Eu ficava pensando que eu ia me bater pra fazer o prático e não o teórico. Pra vocês verem como as coisas mudam. Aí, tipo, porque tem muitas... Porque assim, o Detran, eles querem que você dirija de forma que ninguém dirige. Basicamente é isso. Então, tem muito esqueminha, assim, deles, assim, que ninguém faz, gente. Ninguém faz. Quem é que para 2 vezes quando tem a placa para? E ninguém. Todo mundo para uma vez, olha e vai, entendeu? Tem umas coisinhas, assim, bem chatas. Então, eu tinha medo de... Como eu já dirigia, como eu já tinha até... meu instrutor pegou muito no meu pé em relação a isso. Eu tinha muitos costumes. Eu tenho o costume de dirigir com o banco bem pra trás, uma mão no volante, outra mão no câmbio. Tenho mania de sempre ficar com o pé... Eu não piso na embreagem, mas eu fico o pé meio encostado em cima da embreagem, também não pode. Então, nesses 4 dias que eu falei que eu me bati um pouquinho, foi por causa disso também. Pra eu perder esses costumes. Você não pode, em hipótese alguma, fazer esse tipo de coisa no Detran, porque você vai perdendo pontos, né? Eu sei que tem alguns casos, e se você fizer alguma coisa lá, tipo, que é muito grave, é reprovado na hora. No dia do meu teste, eu tava bem nervosa, não vou mentir. Tive que tomar até um Rivotril no dia pra eu tentar me acalmar. Quando a gente fica nervosa, a perna começa assim, né? Então eu falei, gente, minha perna vai começar a tremer, eu não vou conseguir segurar a embreagem do carro ou o acelerador, e o carro vai morrer e eu vou reprovar.
só pensava isso. No dia que eu fui fazer meu teste, foi eu e mais duas meninas. Elas estavam com medo de fazer, sabe, o teste prático. O teste, pra quem não sabe, funciona da seguinte forma. Na verdade, tudo isso depende de instrutor, né? Mas alguns deixam você escolher, tipo, as pessoas ali escolherem quem vai ser o primeiro, ou eles seguem a ordem alfabética, né? Aí acabou que as meninas ficaram meio assim e elas estavam com medo de sair com o carro. Eu falei, não, por mim, se vocês estão com medo, eu saio com o carro tranquilo, então eu teria que ser a última. Mas na hora que o instrutor me chamou, elas ficaram se enrolando. Então ele acabou indo pela ordem alfabética. Era completamente diferente a ordem que elas queriam que fosse. Aí foi a primeira menina, ela reprovou na baliza. Aí a segunda pessoa fui eu. Fiz minha baliza lá de boa. Sempre fiz, tipo, muito rapidinho. Aí a terceira fez a baliza, foi aprovada na baliza. A hora que ela saiu pra rua, ela acabou reprovando, porque ela encostou o retrovisor num carro que tava parado. Aí nisso, o instrutor passou pra mim. Aí comecei a ver. Duas meninas tinham sido reprovadas. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso reprovar também? Eu falei, não, eu não quero reprovar, não posso reprovar. Pelo menos eu tenho que ser aprovada nesse negócio. Respirei fundo. Aí ele pediu pra mulher sair do banco da frente, né, ir pro banco de trás. Fui lá, beleza. Gente, sério. Quando acabou aquele negócio, eu falei, não pode ser que é só isso. Eu peguei o carro na esquina, ele fez eu andar uma quadra, falou pra eu desenvolver as 3 marchas, né, porque você não pode passar de 40 km com o carro. E você só pode chegar até a terceira marcha, né. Então eu desenvolvi as 3 marchas ali naquela quadra. Parei, quando eu parei ele falou pra eu virar direita. A hora que eu virei direita ele já mandou encostar. Eu fiquei nem um minuto dirigindo o carro. Sério, foi muito tranquilo. A única coisa assim que quando eu troquei as marchas eu fiquei com o pezinho encostado na embreagem, né? E ele falou sobre isso. E nessa hora que eu comecei a ficar meio nervosa. Aí ele mandou eu parar o carro, beleza. Pediu pra eu descer. Desci do carro, fui pro banco de trás. E o instrutor foi dirigindo até o Detran de novo. Lá, ele informou sobre as duas meninas, né, que elas tinham cometido de errado. Aí o instrutor perguntou de mim, né, se eu tinha sido aprovado. Ele falou que sim. E eu sempre falei que quando eu fosse fazer esse teste, eu ia sair de lá chorando. Ou de felicidade, ou de tristeza. A hora que ele falou que eu fui aprovado, vocês não têm noção da felicidade que eu fiquei. Aí eu comecei a chorar, o instrutor veio, me abraçou e tudo mais. Só que também na hora, eu fiquei assim, meio com pena das meninas que tinham sido reprovadas. Então eu nem pude, tipo, curtir muito, sabe, por causa delas. Eu respeitei muito o lado delas, né? Porque eu ficaria triste também se fosse comigo. Eu pedi pra chegar a carteira na autoescola mesmo. Eu lembro pouco tempo depois eu já recebi ela. Eu sei que eu fiz minha carteira bem rápido. Eu não lembro o que aconteceu. Ah, é porque eu perdi 2 aulas do simulador e eu tive que pagar de novo. Aí eu fiquei com muita raiva de ter que pagar de novo. Porque eu falei, essa porcaria, tipo, não serve pra nada. Aí por isso eu me enrolei bastante, eu demorei uns 15 dias. E daí também pra começar a ter as aulas práticas, que demorou também quase um mês. Mas eu dei entrada em março, em agosto eu tava com a minha carteira. Deu 5 meses, foi tipo, eu achei um tempo bem rapidinho. Se eu não tivesse demorado, teria sido bem mais rápido, uns 3 meses no máximo eu já teria pego. Eu achei que seria muito mais difícil fazer autoescola, mas foi tipo super de boa. É só você estudar bastante, prestar bastante atenção no que o instrutor tá falando, fazer aqueles testezinhos do Detran, sabe? Que realmente cai bem aquelas perguntas mesmo. E na hora do prático, você ter paciência e você ter calma, sabe? Principalmente calma. Porque muitas vezes você fica nervoso e acaba, sabe, fazendo coisas que você não queria fazer e depois você fica tipo, nossa, olha a burrice que eu fiz, sabe? Basicamente é isso. Se você está fazendo autoescola, ou se você está com pretensão de começar a fazer, eu acho muito massa. Porque hoje em dia, igual, deixa eu até mostrar pra vocês. A minha bonita, ela tá pra vencer já no dia 25. Hoje é dia 23 de agosto. Olha só a minha fotinha horrorosa. A sensação de você pegar isso aqui na sua mão, você ver que você pode ir pra onde você quiser, que podem parar você, que você tá com o seu documento tudo certinho, não tem, sabe, explicação. E como eu tinha perdido meu RG, eu pensei, cara, eu não vou pagar pra fazer um RG novo. Eu prefiro 1000 vezes dar entrada na minha carteira, porque eu já tenho um documento novo e é isso aí. E foi o que eu fiz. Então agora eu preciso pagar o valorzinho lá, que eu não lembro qual que é, pra você pegar a definitiva e tá tranquilo, né? Porque quando você tá com a provisória, que é a minha, até embaixo aqui, ela vem escrito permissão. Então, ela vem escrito ali permissão, porque você tem a permissão de dirigir, mas ela não é definitiva. Então, se você fizer uma multa grave ou gravíssima, você perde a sua carteira. É por isso que quando você tá na provisória, você tem que ter muito cuidado. Eu, esse ano, assim, juro pra vocês, eu evitei de ficar pegando carro, sabe? Porque a gente não tem mais carro, mas eu fiquei evitando de pegar carro dos outros pra não acontecer nenhuma cagada, porque você perde sua carteira. Então, imagine, você pagou tudo aquilo, você tem que pagar de novo pra fazer outra. Eu não queria isso também, não. Mas graças a Deus deu tudo certo. Vou pegar minha carteira definitiva. É isso. Super aconselho você a fazer. Como eu falei, assim, o sentimento de você pegar e saber que você tem a sua carteira, sabe? Tipo, é tão massa. Saber que você pode ir pra qualquer lugar que você quiser, entendeu? Eu espero que eu tenha ajudado alguém contando como foi a minha experiência, porque realmente foi muito tranquilo. Eu sei que tem
pessoas assim que reprova 2, 3, 4, 5 vezes, tem muita gente que desiste, mas é só ter paciência que dá tudo certo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo vocês. É isso, um beijo, tchau!